Olá! Me perguntaram qual é a receita do lamen vegetariano que a gente faz aqui em casa. Então eu vou começar mostrando os ingredientes. Eu costumo usar o shiitake fresco, né? Mas dá para usar o seco também. Caldo de legumes, eu uso 2 tabletinhos mais ou menos. Cebola, alho, gengibre, óbvio que eu não vou usar tudo, vou cortar um pedacinho e vou tirar lasquinhas. Pimentão, ovos, cebolinha, carne de soja em grãos. Essa já está hidratada, mas ainda não está temperada, então depois ainda vou temperar. E você vai precisar de óleo de gergelim torrado. Não use o óleo de gergelim comum, tem que ser o torrado, senão o sabor não fica bom. E obviamente shoyu. Eu gosto de usar o shoyu suave. Esqueci de citar, mas a gente ainda usa o miso. Então no final da preparação a gente ainda põe o miso no meio do caldo para ele ganhar um pouco de corpo. Então aqui são os ingredientes básicos. Se eu esqueci de algum, hora que for fazendo eu ressalto. E agora a gente vai começar a fazer o nosso lamen vegetariano. Nesta panela eu coloquei cerca de 1,5 litro d'água e dissolvi 3 cubos de caldo de legumes. Enquanto isso ficou aqui para ferver, eu piquei cebola, meia cebola grande, né? Eu piquei um pouco de gengibre e, como eu sou meio vagabundo, eu vou usar umas 2 colheres de sopa de alho, de pasta de alho. Isso tudo eu jogo em uma panelinha com um pouco de óleo comum, jogo o alho, a cebola que eu já piquei, aí eu vou ligar o fogo, vou refogar um pouco e quando estiver razoavelmente refogado, eu vou jogar um pouquinho de gengibre, que eu também já piquei, e todo o shiitake também já cortado em tirinhas, né? Então eu primeiro começo refogando a alho e a cebola. A hora que eles estiverem razoavelmente refogados, eu jogo o gengibre, o shiitake e óleo de gergelim torrado. Por quê? Primeiro que o shiitake no meio da cebola e do alho e do gengibre e do óleo de gergelim vai pegar um saborzinho melhor. Aí eu dou aquela fritada em tudo e jogo na panela com o caldo de legumes. E aí eu deixo cozinhando uns 40 minutos. Enquanto isso cozinha, eu vou fazer outras coisas que daqui a pouco eu vou te mostrar. Então, eu fiz o refogado de alho e cebola, aí joguei o óleo de gergelim, o shiitake e o gengibre, e agora estou misturando tudo aqui e deixando curtir um pouquinho. Óleo de gergelim não precisa muito, é para dar um sabor só, umas 2 colheres de sopa aproximadamente. E a ideia é que o shiitake fique um pouquinho no óleo de gergelim junto com o alho, a cebola e o gengibre para ganhar sabor. Isso tudo eu vou jogar na panela que eu já fervi a água com o caldo de legumes. E aí, a hora que tiver tudo dentro da panela, né, nós vamos fazer o que? Nós vamos ligar a panela de novo e aí vamos colocar miso e vamos colocar shoyu. E deixar cozinhar por uma meia hora, 40 minutos aproximadamente. Enquanto isso cozinha, nós vamos cozinhar os ovos, que já estão aqui numa vasilha com água, por uns 10 minutos aproximadamente, porque para ele ficar bem durinho. E nós vamos cortar e fatiar o pimentão e também ferver ele na água por uns 5 minutos, só para ele perder um pouco do amargor dele, para depois ter todo o material para montar. E ao mesmo tempo a gente vai estar temperando a carne de soja. Para temperar a carne de soja, eu basicamente ponho numa panela com um pouco de óleo e shoyu só, né? E eu gosto de usar o shoyu light. Por quê? Porque se você usa shoyu normal, fica muito salgado. Então o shoyu light é suficiente. Agora que já está tudo na panela, eu vou ligar o fogo. Vou jogar shoyu e vou jogar uma colher de sopa de miso.
Shoyu também não precisa muito, umas 2 colheres de sopa, acho que eu pus pouco, acho que eu mais um pouco. E o miso. Eu faço muito no olho, tá? É meio de experiência isso. Aqui só tem um restinho de miso, vou usar todo ele, mas é mais ou menos uma colher de sopa, um pouco mais. Isso tudo eu vou deixar então cozinhando por uma meia hora, né? Vou mexer um pouco aqui para dissolver o miso no meio. Uma meia hora, 40 minutos. Enquanto isso eu vou cozinhar o ovo, vou cortar e fatiar o pimentão e ferver ele um pouquinho. E vou cortar a cebolinha e vou temperar a carne de soja, ok? Então aqui vocês estão vendo, eu já piquei o pimentão. Eu gosto de deixar ele em pedaços menores, porque depois vai montado. O ovo já tá cozinhando. O caldo continua cozinhando ali, fervendo, como eu falei, baixo o fogo, deixa uma meia hora, 40 minutos. E agora eu vou pôr o pimentão numa panelinha com um pouco d'água e vou ferventar por uns 10, 15 minutos. Nem isso, uns 5 minutos. Porque aí você tira o amargor do pimentão e a hora que você montar a cuia ele está maciozinho e sem amargor. Então, agora eu estou preparando a carne de soja. Como ela estava hidratada, ela tem muito líquido. Então eu vou na panela com óleo e vou mexendo para ela dar uma secadinha. Quando eu hidrato, eu costumo espremer ela. Então eu vou mexendo até ela ficar meio douradinha. A hora que ela começa a querer pegar uma corzinha dourada, começa a fritar um pouquinho, aí eu vou fazer o quê? Eu vou jogar shoyu e vou jogar um pouquinho de óleo de gergelim para ter um pouquinho de sabor também, para ajudar no sabor geral do ramen. Então o que acontece? A hora que eu jogo o shoyu, ela encharca de novo. Aí eu vou mexendo até o shoyu secar. Com isso eu consigo que a carne absorva o shoyu, fique com o tempero de shoyu, absorva o óleo de gergelim e fique sequinha. Porque eu preciso dela seca para depois jogar dentro do lamen. Ela não deve ficar encharcada, senão não fica legal. Ao mesmo tempo, o ovo já está praticamente pronto e nós temos ali o nosso pimentão que ainda, eu liguei o fogo agora há pouco, ainda não ferveu. E o nosso caldo continua fervendo. Então, como eu falei, o caldo de meia hora é 40 minutos para ele deixar bem macio o shiitake. O ovo já está com 10 minutos, já posso até desligar. Depois eu vou descascar o ovo e cortar para montar a cuia. E eu vou terminar a carne de soja e o pimentão, daqui a pouco eu volto. Então, eu esqueci de algo muito importante, né? No lamen vai macarrão. Então eu já coloquei uma panela aqui com água, com um pouco de sal para ferver. Claro, você vai fazer a quantidade de macarrão de acordo com a quantidade que você vai comer. Então eu peguei um punhado de macarrão, a água já está fervendo. Nós vamos colocar o macarrão aqui, fazer ele mergulhar aos poucos dentro da água, para que eu tenha o macarrão cozido. E depois, na hora que eu terminar de cozinhar o macarrão, eu vou dar uma fritada nele. Mas aí eu mostro na próxima etapa. Então, já cozinhei o macarrão, escorri. Agora, na própria panela aqui, eu dei uma limpadinha nela, jogo um pouquinho de óleo de gergelim. E aí eu jogo o macarrão e dou uma rápida tostada nele. Para ele ficar com um saborzinho mais marcante. E depois eu vou usar para fazer a cuia aqui. Então, só uma tostadinha rápida, o suficiente para você mexer para o óleo de gergelim pegar em todo o macarrão. E eu já desligo, senão ele começa a grudar na panela também, não é bom. E agora a gente vai fazer a montagem da cuia. Então nós vamos começar pegando a cuia, trazemos para cá. Eu gosto de pôr o macarrão e a carne de soja antes de jogar o caldo. Então, põe uma quantidade de macarrão, ponho alguns grãos de carne de soja. Repare que ela está bem sequinha, né? Aí, aqui eu tenho o meu caldo com o shiitake e as outras coisas. Então, quando você pegar o caldo, tenha certeza que você está pegando pelo menos um pouco de shiitake junto.
E eu costumo pôr até mais ou menos cobrir o macarrão. Assim que cobre o macarrão, eu venho para o acabamento. Então aqui nós temos o quê? Um pouquinho de pimentão vermelho, meio ovinho e aí salsinha. E está montada a tua cuia. A partir daí, bom apetite! Ah, sim, tem mais uma coisa importante, a gente coloca uma alguinha aqui. Então, normalmente a gente pega um pedaço de alga e faz uma complementa a decoração da cuia, que a alga também vai dar um saborzinho bem especial aí no lamen. Tá feita a nossa cuia, agora é só aproveitar.